Olá, professoras e professores! Vamos agora aos fundamentos que embasam o conceito de diferenciação curricular, ok? Bem, a primeira coisa importante aqui para a gente pensar é o que é a definição de pessoa com deficiência. Mas vamos lembrar que quando a gente está pensando no sistema educacional, a gente não está pensando somente em deficiência. A gente está pensando em diferenças individuais, estilos e ritmos de aprendizagem, diversidade humana, necessidades educacionais. Porque você não pode pensar que a educação inclusiva ela foi construída enquanto hoje um campo de conhecimento para dar conta somente da inclusão de estudantes com deficiência na sala de aula regular. Não é isso. A educação inclusiva, ela olha para a diversidade humana, ela olha para as diferenças individuais, ela olha para as demandas educacionais que surgem na sala de aula. Ok? Porque é isso que acontece, nós temos níveis diferentes, estilos e ritmos diferentes, tipos diferentes de aprendizagem. Bem, segundo a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi publicada em 2006, a pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem impedimento de natureza física, intelectual e sensorial, os quais, em interação com as barreiras que estão no ambiente, podem obstruir a sua participação plena, efetiva na sociedade com as demais pessoas em condições de igualdade. Bem, isso é muito importante para a gente manter na nossa cabeça, por quê? Porque a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, ela traz essa nova forma de entender a deficiência ou uma necessidade educacional. Ou seja, se a pessoa é cega e ela tem acesso a braille desde pequena e tem as oportunidades apropriadas para estudar, para viver em comunidade, para participar das atividades na família, ela não tem uma deficiência, ela tem um limite, que é o da visão, mas ela vai se desenvolver como as outras pessoas. Ela vai chegar à universidade, ela vai ser um profissional. Eu tenho colegas com deficiências, que são cegas, que são doutoras em educação, que são excelentes profissionais, que são militantes do movimento em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Se a pessoa é surda e ela tem acesso a Libras, a comunicação total, ela vai se desenvolver se o meio estiver aberto para reconhecer a sua diferença individual e acolhê-la de qualquer forma. Se as escolas estiverem preparadas para ter na sala de aula o tradutor e intérprete de Libras, para que aquele estudante aumente as suas possibilidades de aprendizagem. Eu conheço de Santa Catarina, professora, socióloga, antropóloga, Anaí Guedes, uma pessoa maravilhosa, de uma competência incrível, que é surda, ela lê Libras e ela faz uma leitura labial maravilhosa. Então, eu me lembro de participar de eventos, congressos, conferências, seminários com ela presente, onde ela diz: eu quero que os palestrantes falem devagar e olhando sempre para mim, para a plateia, porque eu posso fazer leitura labial, porque muitas vezes a tradução em Libra ela não cobre toda a gama de significados veiculados pela linguagem oral. Bem, então, se você elimina as barreiras do ambiente, você tem o quê? Você tem uma pessoa que participe em condições de igualdade com as demais, assim como está escrito na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, vamos pensar um pouco
como que tudo isso impacta na nossa vida como professores, educadores, educadoras, em termos conceituais, principalmente em termos das concepções que nós temos dentro de nós, das crenças que nós desenvolvemos a partir destas concepções. O que a educação especial diz? A educação especial, ela é um campo de conhecimento em que compreende a deficiência como um elemento, um fator limitante de determinado indivíduo. E aí o que acontece? Bom, porque este indivíduo tem limites, tem incapacidades, então nós vamos retirar esse indivíduo da escola regular e vamos colocar numa escola especial. Vocês sabem muito bem disso porque no Brasil, o Paraná é conhecido pelo seu compromisso com a educação especial, ou seja, com as escolas especiais. A Paz, Pestalozzi, AMA e por aí vai. Então, a pessoa tem uma deficiência, essa deficiência a torna incapaz. Se ela é incapaz, vamos oferecer para ela um ambiente especializado, segregado. Esse modelo da educação especial é baseado, então, fundamentado principalmente no que se chama modelo médico patológico da deficiência ou modelo médico biológico da deficiência. E este modelo, durante mais de 200 anos, ele permaneceu no mundo como um sistema segregado. Ok. Na década de 80, um grupo inglês conduzido por uma pessoa que faleceu recentemente, um sociólogo inglês da Universidade de Greenwich, eles disseram, pera lá um pouco, a educação especial, esse modelo médico patológico, na verdade, diz que nós somos incapazes, mas nós estamos dizendo que não é a nossa incapacidade que é o fator limitante. O que nos limita é o meio ambiente. Então, a educação especial, eles dizem, o nome desse autor inglês é Mike Oliver. O Mike Oliver, ele diz, não, a educação especial, então, ela faz com que a nossa condição de deficiência seja uma tragédia pessoal, ou seja, você tem a deficiência, este é um problema seu, se vire. Então, o que acontecia? Vamos traduzir isso em práticas pedagógicas. O que acontecia na escola, no passado? A gente matricula o seu filho com deficiência, a gente faz um teste na época da integração escolar. Vamos fazer um teste, ok. Se ele se adaptar, a gente fica com ele. Se ele não se adaptar, ele tem que ir para uma escola especial. Olha, aquele menino lá tem síndrome de Down. É complicado, a gente não pode fazer muito por ele, porque ele não tem condições de aprender. Então, deixa ele lá no canto quietinho. Então, vocês percebem? Quer dizer, a deficiência acaba sendo a base da tragédia pessoal. Mamãe e papai, nós não temos ninguém qualificado. Quantas vezes a gente ouviu isso e ainda ouve aqui na nossa escola ou na rede de ensino? Então, o que nós vamos fazer? Infelizmente, nós não temos como matricular seus filhos nessa escola. Então, veja, muitas foram as justificativas e ainda são, infelizmente, utilizadas exatamente para dizer, olha, isso aqui é um problema seu, é a sua tragédia, você resolve. E esse grupo de pessoas com deficiência ingleses, Vic Winkelstein, vários, Len Barton, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele é um acadêmico inglês da Universidade de Leeds, que teve um papel muito importante na disseminação dessa compreensão
da educação especial e na defesa do novo modelo, que é o modelo social da deficiência. Então, veja, quando nós escrevemos educação especial / educação inclusiva, isso é um engano, é um erro epistemológico seríssimo, porque os fundamentos de um e outro são totalmente diferentes, ok? Bem, o que a educação inclusiva, então, faz quando ela vem com força no meio para frente da década de 90? Ela diz o seguinte, olha, pera um pouquinho. A deficiência é uma característica humana. Ela torna essas pessoas um pouco diferente das outras pessoas. Mas elas todos, com e sem deficiência, têm os mesmos direitos. Portanto, as pessoas com deficiência, elas não devem ser segregadas, mas elas devem estar na sala de aula regular. Bom, mas alguém pode estar dizendo aí, não, mas a integração já fazia isso. Por que agora estão chamando de inclusão? Mudou? Só mudou o nome? Não, mudou a concepção. Porque na integração que surge no meio do século passado para frente, impulsionado também por famílias e pessoas com deficiência que queriam oportunidade de estar nos espaços regulares comuns às outras pessoas, ela surge com a ideia de que, ok, vamos integrar essa criança nessa escola. Aí coloca na escola regular, mas aí tem a classe especial, para onde ela vai. Então, ela continua segregada. Ou, não, coloca na sala de aula regular, mas ela vai sair para o intervalo 15 minutos antes e vai retornar quando os outros vão para o intervalo. Ou ela está na escola regular, mas ela não participa das atividades como as outras crianças, porque ela não sabe, não tem condições de aprender. E isso foi considerado insuficiente, não dava conta do direito de participação da pessoa com deficiência. E aí, então, o que esse grupo de autores ingleses fazem? Eles simplesmente dizem, não, nós temos que remover as barreiras existentes no ambiente escolar. Quais são essas barreiras? O modo como o professor ensina, o modo como a sala de aula se organiza, a relação de poder entre professor e criança, a discriminação atitudinal, né? São as barreiras atitudinais, a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência, a falta de oportunidade, a criança que está na sala de aula regular e está fazendo uma outra atividade completamente diferente da turma, sozinha num canto ou com um grupo de crianças que também faz aquela atividade porque elas não podem aprender. Então, a educação inclusiva, ela vem como uma concepção de que toda e qualquer criança com e sem deficiência deve ter oportunidades igualitárias de aprendizagem. E isso só é possível quando as barreiras existentes no ambiente são eliminadas. E é aí que se começa um movimento de se pensar pedagogicamente e curricularmente em formas de modificação desse ambiente educacional. E é assim que a educação inclusiva emerge. Não se precisa mais de professor especializado, agora vamos ter professores de sala de aula regular comum, as crianças convivendo juntas e com recursos e apoios necessários. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, que é o seguinte, aqui no Brasil, infelizmente, na minha opinião, quando a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ela é publicada em 1996 e ela traz o capítulo 5º com a definição da educação especial e do seu público-alvo, ela traz um grande erro conceitual, que foi dizer que a educação inclusiva que a educação especial é uma modalidade educacional. Não
não é uma modalidade educacional. A educação especial é, sim, um sistema segregado, que pode até se comprometer com a inclusão das pessoas que estão nas escolas especiais num determinado momento da vida deles. Mas não é uma modalidade educacional, é um tipo de educação específica. Bom, por conta de todos os desdobramentos da LDB, aí a gente tem uma avalanche de outros erros. E é por isso que hoje nós temos avanços e retrocessos. Avanços e retrocessos, e é por isso que nós estamos aqui novamente falando sobre essas coisas, né? Que vocês com certeza sabem, eu estou fazendo uma pequena revisão. Bom, vamos pensar nesses dois modelos de formas bem objetivas, ok? No modelo médico da deficiência, o problema então está na pessoa, no estudante. No modelo social da deficiência, não há problema no estudante, mas o problema está onde? Nas barreiras ambientais que precisam ser eliminadas. No modelo médico da deficiência, você olha, o profissional sempre vai olhar o limite, o que ele não consegue fazer. No modelo social da deficiência, que embasa a educação inclusiva, vai dizer quais são as possibilidades de aprendizagem desse estudante. No modelo médico, se olha, portanto, as dificuldades. No modelo social, se olha as potencialidades. O modelo médico, então, ele tem como foco muito claro o problema, a tragédia pessoal, lá que o Mike Oliver diz. E no modelo social, a gente tem o quê? Desafio e mudança. Ah, que legal! Olha, eu tenho uma criança na minha sala que tem paralisia cerebral. Uau! O que é que eu vou fazer aqui na sala para modificar essa estrutura? Como é que eu vou transformar minha prática pedagógica? Como é que eu vou utilizar os recursos que eu tenho com os próprios alunos na sala de aula para assegurar que essa criança vai aprender o máximo que ela conseguir? Não sou eu que defino. É a criança que define ou o jovem. No modelo médico da deficiência, todo mundo está preocupado com o diagnóstico e avaliação clínica, com o laudo. Olha que engano, porque para a escola isso não tem valor. Me diz, professor e professor, se você recebe um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, isso vai te ajudar em quê a mudar sua prática pedagógica? Nada. Não vai mudar nada. Portanto, ele está totalmente impróprio no contexto da educação. As escolas não devem ter laudos. As escolas devem ter todos os estudantes matriculados e, posteriormente, criar um sistema de avaliação pedagógica, ambiental, conhecer a família, a história da família, como que esses elementos vão te ajudar a pensar numa prática pedagógica que vai incluir essa criança, ou seja, que vai permitir que essa criança participe das atividades em condições de igualdade com a turma. No modelo médico, portanto, o que se tem? É a adaptação curricular, que as pessoas confundem muito com diferenciação curricular, é totalmente errado. A adaptação curricular, ela tem como fundamento a educação especial, as concepções que embasam a educação especial. Então, você tem um aluno com deficiência na sala de aula que vai ter um currículo adaptado para ele. Enquanto os alunos estão fazendo X e Y, ele vai estar fazendo Z. Por quê? Porque ele é incompetente, ele é incapaz, não vai conseguir aprender mais. Não, no modelo social da deficiência, o foco não é na adaptação curricular, mas é na diferenciação curricular. Ou seja, qual que é o ritmo e estilo de aprendizagem desses estudantes? Como é que eles aprendem? O que eu posso
conhecer sobre este processo de aprendizagem para modificar minha prática curricular. E vamos lembrar hoje que o conceito de currículo é extremamente abrangente. Ele envolve tudo o que acontece dentro da sala de aula. Eu não estou falando aqui de conteúdos curriculares. Eu não estou falando aqui de grade curricular, de conhecimento, de disciplinas. Não, eu estou falando de currículo, porque currículo é abrangente. É a atitude do professor, a relação entre os alunos, o conteúdo que está sendo ensinado na sala de aula, conteúdo que está sendo aprendido, as formas de avaliação e por aí vai. Então, o modelo médico pensa sempre em termos de intervenção. Eu vou intervir para oferecer alguma coisa para aquela criança dentro dos limites dela, dos problemas dela. No modelo social, não é uma intervenção, é uma pedagogia inovadora, é uma pedagogia dinâmica que vai considerar todos os elementos que perpassam a vida da criança. Ao invés de terapias, o que importa são, terapias do modelo médico, são as experiências de vida real no modelo social. E, finalmente, no modelo médico da deficiência, a ideia é de abordagens individualizadas. E no modelo social, obviamente, a de interação social, aprender juntos, apoio mútuo, orientação. E a turma administrando essas relações dentro da sala de aula. Então, nós partimos da adaptação curricular da educação especial, passamos para a concepção de acessibilidade curricular, quando a gente começa a trabalhar com esse elemento da prática pedagógica e vamos para, então, um modelo social curricular da deficiência que tem como foco o ambiente escolar, a sala de aula, a remoção das barreiras didático-pedagógicas, as metodologias de ensino inclusivas e tudo isso que compõe a diferenciação curricular, ok? Bem, uma vez trabalhado com este universo de concepções que embasam a educação especial e a educação inclusiva, e que são diferentes, né, distintos, então a gente pode começar a falar de diferenciação curricular.